Pronto. Assim é ela, Larissa? Ah, exato. O software estreia na segunda. Sim, sim, a minha equipe trabalha bem. É esse o prazo que eu levo em consideração. Claro. Ah, obrigada. Eu vou fazer assim, lá em Alphaville. Virão os presidentes da Alchib, da Rosen e tal. Ah, claro, vou prestigiar a sua presença. Sim. Bom dia. Bom dia, filha. Bom dia. Você não tá atrasada não, Larissa? Estava arrumando algumas coisas, mãe. E como foi o plantão? Tranquilo. Parabéns, filha. Que isso, mãe? É um presente. Abre. Precisava. É um curso. Parabéns. Você ganhou um curso reservado apenas àqueles que já venceram e querem vencer mais. Este é o curso. Como utilizar técnicas de liderança na sua carreira, nas conquistas pessoais e na sua vida afetiva. Ô, mãe. Obrigada. Feliz aniversário. Obrigada, mãe. Muitas mensagens de parabéns? Algumas. Olha ela aí! Ai. Filha, que saudade! Sim. Achei que tinha esquecido de mim. Ai, dramática. Fez boa viagem? Fiz, mãe. Trouxe meu docinho de leite? Sim, dona Dário, eu trouxe tudo. E aquele outro lá? Ah, não, ficou lá em BH, mandando e desmandando em tudo. Ah, ser funcionária e esposa ao mesmo tempo, deu nisso, né, mãe? Filha, esqueça essa história. A abolição já chegou, não tem mais escravidão aqui, não. Olha lá, quem chegou? Ué, é a Jennifer e a Simone? Sim, as duas. Mas elas ainda estão na faculdade? Não, elas são minhas orientandas, elas passaram no mestrado. Ah, olha aí! Oi, Jennifer. Tudo bem? Tudo bem, minha você? linda. Pois é. Ei, quanto tempo? Oi, Simone. Ah, que legal. Tudo bem, saudades. você? Tudo bem, sim. Vamos Ai. entrando, gente. Vamos, gente. Ai, que Vai. legal. Vai, minha filha. Vamos lá, mãe, vem. Tá bom, mãe. Tá bom. Larissa. Mãe, eu faço? só não leva muita coisa daqui não, tá bom? Ah, então eu posso doar, tudo bem? Ah, faz o que você achar melhor, mãe. Só não quero levar muita coisa daqui, tá bom? Tá bom, que é bom trabalho. Tá, até com mais Deus. tarde, na Tchau. Casa Nova. Mobile connected.
educação e atitude trabalhem a seu favor no ambiente empresarial. Esteja capacitado para mudanças e mantenha-se motivado. Controle suas emoções, não demonstre fraqueza ou carência. É como numa conquista amorosa. Mulheres não gostam de pretendentes românticos que demonstrem fraqueza. Olá, bom dia a todos. Eu sou Jussara Nascimento, sou engenheira elétrica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou em busca de novas oportunidades aqui em São Paulo, depois de ter trabalhado 10 anos em BH numa prestadora da CEMIG. Eu voltei em busca de novos desafios na minha carreira. Ana Paula, liga pra minha mãe e pergunta se os fornecedores já foram pra festa. Pode deixar, Larissa. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpem o atraso. E antes de qualquer coisa, parabéns, Larissa. Obrigada, Álvaro. A Verita subiu na bolsa? Não, hoje é aniversário da Larissa. Ah, parabéns, Larissa. Parabéns, Larissa. Nossa, finalmente, hein? Eu já estava ligando na empresa de vocês. A minha filha já organizou toda a mudança. Coisa que era para vocês fazerem. Dona Lourdes? Tá me reconhecendo, não? Jussara. Ah, a Jussara da Dona Dara. Não é isso? Meu Deus! Tô tão diferente assim. Mudou. Ai, ai. Posso entrar? Ai, desculpa, lógico. Por favor, entra, Jussara. Quanto tempo, nossa. Tá tudo tão diferente aqui. Escuta, a senhora continuou como médica lá no Pirajussara? Continuo sim. Eu vou me aposentar lá. Mas e você? Faz uns 16 anos que eu não te vejo, eu acho. Pois é. Não, correria, né? Eu estudei lá em Belo Horizonte, me formei lá. Fiz minha vida toda lá. E casou lá também. Dona Dara e seu Antônio me contaram. Casei. Casei, mas me separei. Descobri que ele tinha 2 filhas com uma polonesa. Traição internacional, Dona Lourdes. Descobri esse ano. O pior é que ele nunca quis ter filha comigo, sabe? Ah, mas você não mudou nada, viu, Jussara? Continuou bonitona. Eu acho que Belo Horizonte só te fez bem. Obrigada. Não, eu sou apaixonada por aquela cidade. Assim, demais da conta, como eles dizem. Eu cheguei a encontrar a Larissa lá uns tempos atrás. Quando se formou? Um sorriso no rosto para entender as demandas e arrancar a grana desses caras. É como uma conquista amorosa, que, aliás, você sabe muito bem como fazer, né? Larissa, a engenharia não vai nessa festa, não? Acho que ir mais mulheres para representar a empresa seria bom, você não acha? Eu concordo, mas o novo sistema de pagamento Pix do Banco Delta precisa ficar pronto para segunda-feira. Isso é da sua inteira responsabilidade. Larissa, o Banco Delta, ele precisa de um aplicativo mais robusto. E está tendo obras na empresa. Eu preciso de pelo menos mais uma semana para eu realizar esses testes. Mais uma semana? Você estava na assinatura do contrato naquela reunião, você sabe dos prazos. Inclusive, eu perguntei na frente do Banco Delta inteiro e você concordou com todos os prazos. Sei, Larissa, só que a gente está falando de um software muito mais sofisticado. A gente precisa desses testes. Então, por que você não disse isso naquela reunião?
Olha, Marcela, você sempre vem com esse discurso do feminismo, que precisa de mais mulheres. Eu entendo, eu concordo até. Mas olha a situação que você me coloca. Olha a queda na bolsa. É o Banco Delta que paga a sua hora extra para você ficar testando esse software o mais rápido possível. Você entende a responsabilidade disso ou quer que eu desenhe? Marcela, você não é engenheira dessa empresa? Ou você só fez engenharia porque o papai pagou a faculdade? Olha, e agora ela quer ir no meu lugar, na festa, fazer social com os clientes. Eu só sugeri por representação feminina. Porque eu acho injusto que só vá os homens. Simplesmente. Mas os clientes vão com as suas esposas. Eu sou a representante feminina da empresa. Bom, eu entendo, Marcela, aqui a gente não faz justiça. A gente faz negócios. E eu quero você com a sua equipe no final de semana inteiro testando esse software de dia e de noite. Porque segunda-feira eu preciso dele pronto e funcionando para eu apresentar para os representantes do Banco Delta. Você entendeu? Entendeu, Marcela? Bom, eu não tenho muito a acrescentar às explanações da Larissa, você foi incrível. Eu só peço, por favor, vamos cumprir os prazos, ok? Esse é o nosso diferencial. Bom, vamos encerrar a reunião. Depois eu fiz pós-graduação, MBA, essas coisas todas de mundo corporativo. Engenharia de produção, que nem a Larissa? Não, engenharia elétrica, lá na UFMG. E a Larissa, hein? Tá naquela empresa de remédio ainda? Não, era o namorado dela. Infelizmente, ex. Ai, ele era tão bonitinho. Parecia aquele anjinho do Maurício de Souza. Ela escolhe demais, sabia? A Larissa sabe o que quer. Pois é. A Larissa agora é diretora-presidente dessa empresa, que é de um italiano. Ai, ela comprou uma casa linda, uma casa nova lá em Alphaville. Quem sabe vocês não aproveitam a amizade para fazer negócios? Ai, dona Lourdes. Eu tô falida e desempregada. Ai, Jussara, eu lamento tanto. Um momentinho, tá? Eu já volto. Já vai! Oi, mãe, o que houve? Alô? Quem tá falando? Jussara? Oi. Ai, tudo de bom pra você. Nossa, que saudade. Te desejo, assim, muita saúde, viu? Feliz 35. 36. Eu queria muito te encontrar hoje. Poxa, é seu aniversário, né? Acho que a gente merece reencontrar hoje. O que tal? Olha, Jussara, Não, eu tenho uma reunião de negócios hoje, eu não consigo. Sei lá, gente. Acho que
Não precisa demorar muito, pode ser, sei lá, o horário de almoço, de repente. Vamos? Eu queria tanto te ver. Tá bom. Encontra, então, lá no restaurante La Sul. Isso, lá em Santana. Pode ser? Tá bom. Tchau. Quanto tempo a gente consegue fechar esse negócio? No tempo que vocês precisarem. Obrigado. Até breve. Jussara. Quanto tempo? Senta. Eu quero um mosto espanhol, por favor. Eu adoro mosto. Difícil da gente se reencontrar, né, Larissa? Pois é. E a carreira? Engenheira. Engenheira elétrica, né? Sim. Foi esse curso que você escolheu quando você foi embora. Sua mãe me disse que você se separou? Sim. Mas faz tempo já. Eu conheci o Jaime há 5 anos atrás, num evento lá em Brasília, lembra? Ele estava lá representando a empresa de vocês. Ah, não, mas não, a empresa não, era dele e da mãe dele. A mãe dele era vereadora lá em Betim. Eu era apenas uma funcionária. Onde que eu tava com a cabeça naquela época? Romântica. Achando que a gente ia lutar contra tudo e todos para existir nós duas. Mas, Larissa, quando eu passei no UFMG, eu achava que não tinha mais nada a ver a gente juntas. Sei lá, tinha a imaturidade, a distância. A covardia. Não, Larissa, não. Naquele momento, eu achava que o nosso caminho não era mais juntas, é só isso. E o Brancão, Salvador, foi o melhor caminho para sua trajetória de sucesso. Olha, Ju, foi muito duro. Eu era uma menina. Eu tinha 20 anos, você 19. Mas a nossa relação era bonita. Cheia de amor, companheirismo, não é? Eu estava disposta a tudo. Mesmo naqueles tempos difíceis. Com sua mãe, desconfiando de mim, de tudo que a gente fazia. Nas raras vezes que eu te via nos eventos, circulando com seu troféu branco. Não. Agora, não vem você, a pessoa apaixonada pelos brancos, querer agora vir me dar lição de negritude. É isso, Larissa? Escuta, Jussara. Você não sabe o quanto doeu. Você não tem noção. Você não faz ideia. Sim.
Eu namorei, eu fiquei com alguns rapazes. Sim, eu fui viver minha vida. Mas quanto mais eu me aproximava desse mundo corporativo, mais eu me afundava nesse universo. Mas você, Jussara, você foi burocrática. Você terminou comigo como quem escreve uma nota de assessoria de imprensa. Obrigada. Lamento muito, Larissa. Não lamente. Eu já superei. Você voltou para São Paulo a negócios? Eu voltei pra ver minha mãe. Ai. Parece que tá tudo dando errado, sabe? Tô desempregada. Mas eu abri uma pequena empresa Mas é que é difícil tocar o negócio sozinha. O mundo dos negócios é bem solitário. Aqui, ó. Eu vou fazer uma festa hoje. Vai ter algumas pessoas importantes. Vai ser bom pra você fazer um network, marketing pessoal. Eu preciso ir. Ô, Larissa, pera, Larissa. A senhora deseja fechar a conta? Por favor. Obrigada. Larissa, você tá linda. Obrigada, Álvaro. Boa noite a todos. Bom, nem todos aqui me conhecem. Eu sou o proprietário, empresário, enfim, o dono. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Como foi fundamental a aquisição da Larissa no nosso quadro de funcionários. Ela era uma menina há 10, 12 anos atrás. Nós a moldamos
E hoje ela é a diretora-presidente da minha empresa. Parabéns, Larissa. Um brinde. Com licença, Álvaro. Larissa, um instante. Eu preciso te apresentar a minha nova sócia. Stephanie, por favor. Essa é a Larissa que tanto lhe falei. Oi, Larissa. Prazer, Stephanie. Prazer meu. Olha, no nosso casamento, eu quero que você seja como ela. Com licença, Álvaro. Dá uma palavrinha pra minha filha. Com licença, Stephanie. Toda. Tudo bem, filha? Façamos assim. Eu vou fazer o social com o gerente do Banco Delta, tudo bem? Obrigada. Tá, fica tranquilo.
A gente é muito dolorido. Olha aqui, ó, obra do governo do estado, construção. Puxa vida, é muito triste a gente ver tudo isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu mandar esses projetos aqui. A senhora é Janaína Nascimento dos Santos? Sim. E o senhor? Elton Santos. Muito prazer. Eu sou Gabriela, responsável pelas obras da linha 6 do metrô aqui do Bexiga. E como vocês sabem, ela tem demolido algumas casas, alguns prédios e até a sede da escola de samba. E durante as escavações, a nossa arqueóloga Ana Dindara encontrou um objeto. Dá uma olhada. A senhora reconhece? Sim. Vó, como que era aquele som, aquela música do Zeca da Casa Verde, aquela que fala do saco vazio? É o Zeca não, menina. É o Toniquinho Batuqueiro. Toniquinho Batuqueiro. Como que canta aquela mesmo, vô? Como que era? Saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Saco vazio não para em pé, saco vazio não para em pé, viu, moço? Tô até agora sem almoço. Ô, vó, a senhora acha que eu vou poder tocar na próxima roda de samba? Calma, Janaína. Tudo no seu tempo. Nada. Saco vazio não para em pé, né? Vai comer? Vamos. Seu Toniquinho, que honra! O senhor veio pro nosso samba. Vim, trouxe minha irmã. Muito obrigada por vocês estarem aqui.
Nada. Olha, vocês são nossos convidados. Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Oi, Jana. Oi, Elton. Tudo bem? Tô bem. E você? Tô bem. Você veio mesmo? É, eu consegui dar um jeito e também não podia perder o samba. E não consigo dizer não pra você. Tá muito bonita. Obrigada. Você também tá muito Eu tô. elegante. Ah, obrigado. É do meu pai. Bom, enfim, aqui ó, trouxe. Não precisa, Elton. Você já é de casa. Ah, mas aqui é pra Heleninha. Heleninha. Ah, oi. Lembra Oi, dela? Janaína, tudo bom? Você tá muito bonita. Pra ela precisa sim, só que eu tô sem troco. Tudo bem, a gente pega depois, não é? É. Boa tarde. Boa tarde. Pode ficar com o troco. José Carlos mora aqui? Qual a sua graça? Diógenes. Vem tratar do negócio da casa. Que negócio da casa? Ele tá? Ô, pai! Ô, pai! Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Meu moço, tô até agora sem almoço. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Meu moço, tô até agora sem almoço. Não adianta, não adianta. Quando eu almoço, vou dormir sem jantar. Não adianta, não adianta. Quando eu almoço, eu vou dormir sem jantar. Canta, pai, a música do samba. Qual? Do Saco Tuniquinho? vazio. Saco vazio. O quê? É engraçado Saco isso. vazio, não para em pé. É isso. E o moço? Tô até agora sem almoço. 288, 389, 390 cruzeiros. 390. Olha só essa nota. Cheirosinha, hein, gente? Olha que coisa mais linda essa nota. Olha só que beleza. Ô, gente, eu tô precisando aí de uns 150 pra pagar umas dívidas. Dívidas, é. Vai comprar os livros das meninas, da escola, da Lourdes, da Janaína, os livros da Você Deolinda. nunca comprou material ou livro nenhum, nem pra mim, nem pra Lourdes. Menina, você me respeita. Olha, eu acho que a gente precisa aprender a poupar, a investir, sabe? Tem essa agora de Telesp, linha telefônica. A gente precisa deixar o dinheiro trabalhar pra gente. Ai, gente, que orgulho dessas minhas filhas tão estudiosas. As advogadas da família. Médica, mãe. Doutora, mas médica. É, médica. Gente, mas o importante é entender o seguinte. Um dinheiro extra como esse nem sempre aparece por aqui. Que inclusive foi um convidado meu que trouxe, não foi, Janaína? José Carlos, o que eu tô querendo dizer é que isso é uma poupança, é coletiva, não é seu. Dê cá, minha neta. Vamos fazer desse dinheiro nosso feijão, nossa luz e nosso samba. O que sobrar, a gente troca o couro dos instrumentos e as cordas.
Tá certinho. Volto para casa, não lembro de canseira maior. Em tudo é o mesmo suor. Para pararere, para pararere, para parareia. Oi. Oi, Elton. Ô, Jana, mais tarde eu venho aqui. Aham. Tudo bem, já? Oi. Você tá bem? Tô bem. Você tá bem mesmo? Você tá esquisito. Acho que eu vou me mudar. Como assim? Você vai se mudar pra onde? É aqui pra São Vicente, pra Rua São Vicente. Mas é pra um cortiço. Mas a sua família não era dona da casa, Elton? O que tá acontecendo? Então, chegou um cara hoje de manhã dizendo que era o dono da casa. Hã? Aí falou que a gente ia ter que sair, porque vai construir um prédio lá. Assim? É. De um dia pro outro? E tá uma confusão lá em casa. Domingo vai ter samba aqui em casa. Você não quer vir? Pode ser. Você vem mesmo? Tá bom. Pode Tá te bem. esperar? Pode sim. De verdade? Uhum. E eu posso trazer a Heleninha? Você que sabe, Elton. Tá bom. Então até domingo. Até. Tchau. Tchau. Mas que linda manhã. Bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinho. À vontade, viu? Ó, esse daqui é o terreno. Os lotes são largos. Começa lá embaixo, vai até aqui em cima. Tem essa casa, tem a do lado e tem outra casa aí. Quintalzão. Ah, aqui você consegue fazer o quê? Uns 4 prédios aqui. Me diz uma coisa. Quanto é que vale? 30 mil cruzeiros. Ô, rapaz. Você não achou isso daqui uma feira, não, rapaz? Isso daqui tem escritura, isso daqui tem tudo. Tô sabendo. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou afinar o pessoal daqui de casa, tudo bem? Combinado. Tá certo. Gente, o Elton vai ter que se mudar. Oxe, por quê? Pareceu o verdadeiro dono da casa deles. Disse que vai construir um prédio em cima. Verdadeiro dono? Um papo desse. Nossa, mas, bom, a gente já sabe, né? Forjar documento é isso que os brancos fazem com a gente. Ó, faz tempo. De qualquer forma, fala pra eles ficarem de olho aberto, hein, Janaína? Mas, vô, pode acontecer isso com a gente? Pode vir alguém aqui em casa e dizer que é dono da nossa casa e expulsar a gente assim? Bom, no nosso caso é um pouquinho mais difícil. A gente tem advogada na família. Além de tudo, nossa escritura, a documentação tá tudo direitinho. Agora, a gente nunca sabe o que vem do lado de lá. Ô, minha irmã, inclusive, a avenida que estão construindo ali na Major Diogo, as pessoas tinham escritura. Construção dos italianos e tal. A prefeitura botou tudo abaixo, mesmo com o título de propriedade. Mas eles foram indenizados, não foi, filho? Só os italianos, hein, mãe? Seu noninho mesmo? Aquele lá do cenário do TBC? Então, Marcinho. ele era dono da casa, foi expulso. Agora tá lá pros lados da Brasilândia com a filha. Perto daquela escola nova. Não lembro o nome. Aquela lá, Mocidade Alegre. Rosas de Ouro. Isso. Ai. Rosas de Ouro. Coitado. Se eu já fosse formada, eu ia pegar o caso do seu noninho. Muita injustiça, pô. Ó, eu não queria falar nada. Tem um rapaz aí, que é corretor de imóveis, ele tá me pressionando pra comprar o nosso terreno.
Nossa casa. É, isso tá acontecendo com todas as famílias aqui da vizinhança, gente. A ordem do prefeito Ferraz é essa. Que da Avenida Paulista até a Baixada do Saracura seja assim, um mar de prédios. Tudo vai virar prédio. É isso que vai acontecer. Será, pai? Será mesmo que é inevitável? Ô, filha, eles vêm com tudo, eles vêm com força. Eles vêm com dinheiro. O que a gente precisa fazer? Aproveitar essa oportunidade e pegar um dinheiro aí pra gente. Será, Zé? Eu tô falando, eu acho que a gente tem que vender esse terreno e dividir o dinheiro na nossa família. É isso que a gente tem que fazer. Com o dinheiro, a gente pode comprar um terreno ali na Lapa. Ô, Lourdes, Lapa? O que a gente vai fazer na Lapa, Lourdes? Filha. A gente vai fazer samba lá pros bacanas das perdizes, os descendentes de alemão? O nosso lugar é aqui no Bexiga. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente mora, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso samba. O samba vai acabar? Ela tem razão, Zeca. Nosso samba não vai acabar, Janaína. Nem agora e nem nunca. Zé Carlos, mas você acha que vai dar pra comprar? Claro que vai dar. Pra todo mundo? Claro que vai dar, é muito dinheiro. Zé Carlos, o povo não quer a gente aqui, não. Tá certo. Tá certo, então eu não falo mais nisso, tudo bem? Eu não toco mais esse assunto aqui dentro, pode ser? Então tá tudo bem. Ô, pai, deixa Zé disso. Carlos. Zeca. Essa primeira frase musical contém 9 sílabas. Certo. Ó, meu samba não acaba aqui. E daí? Se você juntar o A final com o começo do aqui, fica 8. Acaba aqui. Meu samba não acaba aqui. Isso. Meu samba não acaba aqui. Realmente. Ô, Jana, e se os milicos censurarem essa música que nem fizeram com a do Milton? Não consigo nem pensar nisso. Ainda bem que não fizeram isso com esse disco novo do Gil, que ele lançou, que tem até aquela música lá que ele fez, que quem compôs foi o Dominguinhos, Zé Anastácia, sabe? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Canta essa pro Elton. Ele tá lá com a Heleninha dele. Anda, segura firme a parede. Fica esse esvadio aí. Elton? Geral naquele aqui também. Elton! Opa, tá indo aonde? Moça, eu conheço ele. Não quero saber que você Mas conhece, ele vai é embora. daqui do bairro. Passa daqui, neguinha. Heleninha, o que tá acontecendo? Eu ia ver o Elton e a polícia achou que ele tava com outro rapaz ali. Mas o que aconteceu? O que eles fizeram? Nada, só estavam juntos. Você conhece ele? Conheço, lá do Vai Vai. Chama a Deolinda, ela fala bem. Ela Essa hora pode minha irmã contar tá trabalhando, ela não tá em casa. Ai, Jesus. Já sei. Muito. Isso. Segura bem a parede. Ei, por que você tá prendendo eles? Vadiagem. E a sinhazinha é o que aí da pritaiada? Eles trabalham pro papai. Ah, os pretinhos, é tudo do teu pai? Mora onde? Edifício São José, Rua Itapeva. Fonseca. É rico mesmo. E a queimadinha aí? É o que sua? Amiga da escola. Ele também. Pois avisa pro teu pai que o quartinho de empregada tá de mudança, viu, garotinha? Fonseca, solta esses aí. Vai, molecada, vai. Anda. Anda.
Minha gente, esse daqui é o Diógenes. Boa tarde. Corretor de imóveis. Ele tem uma proposta aí para apresentar pra gente. A proposta é bem simples. Esse bairro está mudando. É prédio da Avenida Paulista até o centro de São Paulo e vocês estão no meio desse caminho. É hora de aproveitar a mudança. E dá para ter aí nesse seu condomínio, a gente consegue ter 3 apartamentos aí. Veja bem, eu até gosto de samba, mas esse condomínio é de gente diferente, sabe? A nossa proposta é comprar de vocês. Quem não gosta de um dinheirinho, não é? Olha aqui o seu Diogo. É Diógenes. Então, que seja. Olha, nós temos raiz nesse lugar, tá? A gente tem escritura, a gente está dentro da lei. Não é assim, não é assim fácil. Vai chegando, oferecendo, abrindo mala de dinheiro e a gente vai saindo. Eu sei. Mas é pra frente que a história anda. Eu vou dizer pro senhor, são 3 gerações nesse lugar aqui. Nossos antigos, quando compraram essas terras, estavam pensando em mim, na Liberta, em você, minha filha. E até mesmo nas nossas netas. Mas vamos pensar junto. O progresso está chegando aqui nessa região da Paulista. O prefeito Ferraz, ele já determinou que aqui vai ser área de prédio. O progresso chega e a gente que tem que sair, moço? Vou melhorar a proposta para vocês. 130 mil cruzeiros. Estou sendo generoso com vocês. Ai, pô. Aqui no terreiro pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui no terreiro pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de aô. No Jacutá de Preto Velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Emanjá, de Oxalá, Mucama de Oxóssi é caçador. Olha, viva nanana, curubu, Cama de Oxóssi é caçador. Olha, viva nanana, curubu. Iô, 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 Hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia da gente passar a nossa história para os netos, para os bisnetos, para os filhos. E hoje eu vou apresentar ela a vocês. Janaína, minha neta. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto cobriu nosso chão. Lembranças eu tenho da Saracura, saudade eu tenho
Acabou a macumba, preparado. Todo mundo pra parede. Que isso? Meu Deus. Acabou, parede, vai. Que isso? Todo mundo pra parede. Que isso? Todo mundo pra parede. Acabou com essa bagunça. Vai. Aí também. Fonseca, dá uma olhada lá dentro. Vai, dá uma geral aí. Vem cá, o senhor tem mandado pra isso? Porque Cala segundo a lei... Volta pra parede. Mas- Volta pra parede. Tá estudando demais. Volta, volta. Tô passando. Não é que macumba dá dinheiro? Deixa eu ver isso aí, Fonseca. Olha só. Macumba dá dinheiro mesmo, hein? Não, esse dinheiro é do meu aniversário. A gente sempre faz essa prenda. Queimadinha. Que é isso aqui? O que eles são seu? Meu vô, minha avó, meu pai, minha mãe. Pois você devia ensinar pra eles que eles podiam evitar tudo isso. Eu não precisava estar aqui, trabalhando no domingo, olhando pra essa sua carinha preta. Doutor, não mexe com as minhas filhas, não, hein? Porra, vocês podiam ter evitado tudo isso, né? Justo eu que gosto de samba, tem que estar aqui dando uma dura em vocês. Aceita logo a dinheirama do seu Diógenes. Vai ser melhor pra todo mundo. Vocês vão viver de bem. Vai lá, segura a parede. Fonseca, é isso aí. Instrumento de feitiçaria isso aqui, hein? Leva como prova, vai. Acabou aqui. Devolve meu cavaco. Como é que é? Devolve meu cavaco. Fonseca, vambora. Recado tá dado.
Meu samba não acaba aqui. Mas meu samba não acaba aqui. Mas meu samba não acaba aqui. Ele é a história desse chão. Negra é pra trabalhar na sua casa, mas mulata é pra estar na sua cama. Não é isso? Deolinda Nascimento dos Santos. Júlia Deolinda? Sim. Todos estão prontos. Posso trazer a ré? Sim, por favor. Obrigada. Crimes passionais. Qual é a dificuldade da tipificação? Como tipificar um crime que teoricamente é movido pelo amor, movido pelo desejo, movido pela paixão? Com licença, professor. Obrigada. Dona Deolinda, nós íamos começar falando da senhora e de sua memorável defesa no caso Zumira, na aula passada. Sim, da empregada que matou o patrão por amor. E isso. Retomando, os crimes passionais. Os crimes passionais, como realizar a tipificação desses crimes.
Bom dia a todos. Olha, gostaria de mostrar para vocês um pouco das nossas atividades com as nossas cuidadoras. Eu vi as ondas brincando de pega-pega, levar as águas pro riacho cristalino. Eu vi menino vir brincar no mar. Ainda não é hora das crianças estarem chegando, mas a Cris está aqui e eu quero apresentar ela para vocês. Eu vi menino vir brincar no mar. Oh, mar, vem lavar o pé de menino. Ela é uma das nossas educadoras aqui na ONG. Ela está aqui desde criança, veio, passou por um projeto quando era criança. E agora está aqui como educadora. Né, Cris? Eu já volto, tá bom? E a gente continua. Esse é o seu Alberto e a esposa. Parabéns. Encantado. Igualmente. Vamos iniciar os trabalhos nesse tribunal com o julgamento em segunda instância do caso 1609 desta comarca. A ré, Cristiane Aparecida dos Santos, 29 anos, natural da cidade de São Paulo, do bairro da Vila Nova Cachoeirinha, é acusada do artigo 121, por duplo homicídio qualificado de Alberto Oeiras Cavalcante, 42 anos, e de seu filho, o menor, Fábio Oeiras Cavalcante, 3 anos e 11 meses. Alguma consideração das partes? Promotoria, defesa? A promotoria, aqui representada pela advogada Regina Bastos dos Santos, tem 2 horas para arguição. Por gentileza, doutora Regina, tem a palavra. Muito obrigada, meritíssima. Eu começo aqui a minha arguição buscando entender o que leva uma mulher como Cristiane, negra, de origem pobre, cuidadora de crianças, mas com boas expectativas em sua área artística, vinda de uma família de compositores do samba do bairro da Vila Nova Cachoeirinha. Como esta mulher planeja assassinar e assassina, queimando vivos, pessoas que ela dizia ter afeto, que foram o seu namorado e o filho dele. Criança esta que ela cuidava como babá da família. Uma criança linda, que nada fez a ela. Emílio, a gente precisa resolver. Eu sei, mas olha, eu já falei com a minha esposa. Ela já aceitou a ideia do desquite. A ideia. Mas e o fato? A gente precisa terminar. Sim, professor, e você sabe por quê. Só me escuta. Me escuta. Eu só te peço mais um tempinho. Um tempinho só. Eu acho que é melhor o senhor ir. Ou vai se atrasar pra aula, professor. Até logo. Alberto, eu acho que a gente tinha que se oficializar. Vamos com calma. Eu acabei de sair de um divórcio. Pra falar a verdade, eu acho que não quero me casar tão cedo. Por que não?
Agora que você vai virar político, você precisa de uma esposa. Tá mais gostoso do jeito que tá. Cris, posso te contar um segredo? Fala. Aquele dia que a gente se conheceu na ONG, eu fiz a maior pressão com a minha esposa. Ex-esposa, né? Sim. Já se passaram 2 anos. Sim, eu fiz a maior pressão com a Lígia pra gente trocar de empregada. Fiquei falando pra ela que a gente precisava de alguém que tivesse o mínimo de cultura pra lavar os pratos, pra cuidar do Fabinho. Mas sabe o que eu tava pensando no fundo? Que morena mais deliciosa que tá vindo de presente pra mim. Eu não mereço tanto. Você é a mais diferente das mulheres que eu já conheci. Diferente como? Só provando pra saber o gosto que você tem. E que gosto que eu tenho pra você? Gosto de pecado. Dos mais safados. Dos mais desejados. Acho que eu ouvi o Fabinho chorando. Cristiane, a ré, se comportava como uma boa empregada e como uma boa babá ao mesmo tempo. Com seus encantos, seduziu Alberto. Pois casando-se com ele, essa era, sim, a sua única forma de melhorar de vida. Ela não podia perder essa chance, não é? Chance esta que não deu à vítima e seu filho. Uma criança de 3 anos e 11 meses. Por um motivo fútil. Por um motivo torpe. Que só pelo olhar da criminosa já é possível condená-la. Protesto, Meritíssima. O nosso código não prevê que o olhar, a feição ou o porte físico da acusada sejam qualidades agravantes ou mesmo determinantes para a verdade dos fatos. Não seguimos teorias lombrosianas. Protesto concedido. Promotora, se atenha aos fatos neste tribunal. Tão bom estar aqui com você, amor. Tão bom estar aqui com você, amor. A gente podia fazer isso mais vezes, né? A gente vai fazer isso mais vezes. Quando você foi embora, fez noite o meu viver. Deixa eu ver essa mão. Tão bom estar aqui. Não queria ter que ir embora tão rápido. Já vai? Já. Sério? Tem um monte de coisa pra resolver, tenho aula pra preparar. Poxa, Emílio, eu deixei de viajar com a minha família pra estar aqui com você. Tenho aula pra preparar, coisas pra resolver. Era assim que você tratava sua ex-esposa? O que é isso, Deolinda? Emílio, eu tô falando de igualdade. Igualdade? É, igualdade. Igualdade? Que igualdade? Até parece que você não assiste minhas aulas. É melhor você ir, professor. Fica com o livro. Você vai precisar mais do que eu. Porra, Deolinda, eu tenho que ir, porque senão os vizinhos vão perceber.
Fabinho, vem brincar no mar. Ô, mar, vem lavar pé de Fabinho. Fabinho, vem brincar no mar. Cadê o pé? Ô, mar, vem lavar pé de Fabinho. Não? Nossa. Só o Alberto Poeiras, herdeiro do banco dela. Não acredito. Pois é, ele tá com aquela modelo linda, loira, olhos azuis, Juliana Mendonça, lembra? Ah, herdeira do Shopping Esplendor. Exato, herdeira do Shopping Esplendor. Ai, que chato, Nossa, né? não acredito. Chato, ser linda, ser herdeira. Zeca, vem jantar. Pai, vem comer. Ô, Lourdes, vovô pediu pra você ir lá na casa dele depois. Tá bom, vou sim. Filha, por que você tá tão desanimada, filha? Homem é assim mesmo. Seu namorado te deu cana, não? Essa história de namorar professor não dá certo, filha. Por que você não namora alguém da tua idade, alguém da tua turma? Porque ninguém aqui no lugar olha pra mim, pai. Só meu professor mesmo. Mas ele é bem mais velho que você, né, filha? E ele ainda tá solteiro? Tá. Ele se desquitou faz uns 6 meses. Você não tá namorando há um ano? Deolinda, quantas vezes eu vou ter que falar pra você? Você vai tomar juízo quando nessa vida, menina? Você tá namorando homem casado esse tempo todo, filha? É melhor namorar homem casado do que vender a casa com a família dentro, né, pai? Com licença. Volta aqui. Ô, menina. Volta aqui, Deolinda. Você tá vendo a tua filha? A nossa filha. Cristiane é a vítima. Nada a ver. Sim. Silêncio nesse tribunal. Silêncio. Viveu a vida inteira como vítima. Esta mulher, de origem pobre, família desestruturada, somente teve oportunidades naquelas em que o seu esforço físico como doméstica foi válido. O seu talento para a música sempre foi visto como algo exótico para uma mulher do samba. Isto tudo em uma sociedade que há 132 anos aboliu a escravatura. Cristiane foi comprada pela sua patroa como doméstica e amante controlável de Alberto. Sem mais. Muito obrigada. É importante analisarmos com cuidado. Deolinda, se a gente inverter a perspectiva, a gente descubra que talvez o patrão é a vítima. Vítima? De novo esse papo, cacete. Professor, o linguajar da colega, francamente... Dona Deolinda, compostura, por favor. Ainda não estamos no tribunal. Ninguém aqui precisa manter as aparências. Entenda a síntese do que sustento. No caso Zulmira, o fato da mesma ser conhecida apenas como a empregada que matou o patrão e o fato do clima dicotômico criado naquele tribunal de júri não impediram que tanto as arguições da promotoria quanto da defesa levantassem questionamentos dialéticos acerca dos fatos de Deolinda, que a que porra que você tá falando? Seu Jorge, compostura, por favor. Desculpa. Você só tergiversa. Defenda o seu ponto que eu defendo o meu. Você faz papel de advogada aqui, não de juíza. Que é o mesmo papel que você vai desempenhar lá fora. E, claro, isso se você conseguir, né? Meu desempenho acadêmico demonstra o contrário, Sr. Jorge. O seu desempenho acadêmico ou o seu desempenho na horizontal? Seu Jorge, compostura em sala de aula, por favor. Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, professor Emílio, não sou eu quem precisa de compostura. Sabe quem precisa de compostura? São alguns professores que utilizam a instituição de ensino como um hotel de alta rotatividade para encontros promíscuos com as suas mucamas. Essa sua insinuação é absolutamente E de quais inaceitável. pressupostos o senhor parte, Sr. Jorge? Eu parto do pressuposto da verdade dos fatos, dona Deolinda. Pois eu também parto da verdade dos fatos, Sr. Jorge. Verdade pela qual prestei o mesmíssimo processo vestibular que o senhor.
Vestibular esse que laureou toda a minha competência em minha luta e que validou toda a sua herança aristocrática educacional. Tudo para hoje estarmos aqui, frente a frente, aprendendo, nos graduando. Mas mesmo em condições que em teoria são iguais, por que a minha presença aqui o incomoda, Sr. Jorge? Sou mulher, mulher preta, que também batalha, que também estuda, que também deseja advogar e que também ama. Por que esse patamar de igualdade me incomoda? Me incomoda tanto, Sr. Jorge. A senhora, por acaso, intui que eu sou racista? Saiba que eu trato muito bem todas as minhas empregadas. Eu não sou a sua empregada. Nem a operadora da fotocópia, nem a funcionária da secretaria, nem a mulata de bateria do centro acadêmico. Eu não sou a pobre preta vitimizada ou ressentida. E tampouco a filha da faxineira dessa faculdade ou qualquer outra atividade laboral pela qual muitos de vocês aqui me confundiram. Ao longo da minha graduação aqui na USP São Francisco, com toda a humanidade que me tange e com todo o direito de amar e me sentir amada, a única pessoa que me enxergou naquilo que exerço de verdade nessa faculdade foi o professor Emílio. Pô, Cris, que hora que termina essa parada aqui? Calma, que eles vão pagar tudo pra gente. Pessoal, um minutinho aqui. Pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês nesse nosso petit comitê, né? O pré-lançamento da minha candidatura. A gente depois vai fazer uma festa maior, com o partido, com todo mundo. Com certeza eu quero vocês lá comigo também. Quero agradecer também o Banco Delta. Claro, o papai infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje. Mas eu queria contar para vocês que nessa minha andança pela cidade, né? Eu percorri os 4 cantos da cidade, conheci muita gente, arregacei as mangas mesmo, fui lá, pisei no barro e conheci o Cândido, né? Que é da nossa ONG, Salve Salve Cachoeirinha. E conheci muita gente especial mesmo. E eu sou um cara de sorte, porque outra pessoa que eu encontrei foi a Cristiane. A Cris, que tá aqui com a gente. Vem cá, Cris. Vem cá, rapidinho. Deixa a bandeja aí, pode vir. Ah, gente, a Cris é muito tímida. Mas ela tem um talento que ela vai dividir com vocês. A Cris, como vocês sabem, ela trabalha aqui em casa. Ela cuida do Fabinho pra gente. Ela tem os 2 pés na cozinha. E tem um talento que vocês nem imaginam, gente. A Cris tem um talento, assim, que eu acho estonteante. Vou pedir para mostrar esse talento para vocês aqui agora, para dar uma canja para meus convidados, pode ser? Olha só, aqui ó, tem o microfone para você, todo seu. Por favor, Cris, vai lá. A Cris é ótima, gente, vocês vão ver. Foi você que me pintou sonhos, em seguida a tela rasgou, iludiu, fez de gato e sapato quem de fato a vida me entregou. Foi você que jurava fingindo e sorrindo fingia me amar, me feriu
de um modo profundo e agora quer me restaurar. Nada mais dá pra fazer. Você usou e abusou do meu bem-querer. Nada mais dá pra fazer. Porque agora nada mais dá pra fazer. Você usou e abusou do meu bem-querer. Nada mais dá pra fazer. Pode ir embora. Conversar com essas pessoas, sabe? É coisa completamente diferente. Desculpa. Não, espera. Você é a Deolinda. Sim. Sim. Eu sou a Helena. Sou esposa do seu professor. Puxa, prazer te conhecer. Ele fala tanto de você. Quanto ela é esforçada, né, Emílio? Inteligente. Prazer. Tudo meu. Deolinda estava justamente comentando com a Helena sobre o seu desempenho hoje naquela pequena discussão que nós tivemos. Sim. Muito obrigada. Brilhante. Eu tô atrasada? Depois nos falamos. Boa tarde. Tá bem. Prazer, Deolinda. O tribunal entrará em recesso por 30 minutos. Perdão, meritíssima. A sala do banho comum. Tranquilo, o outro está em reforma. Filho, esse caso aí com a sua empregadinha tá pegando mal. Isso pode ser bem prejudicial para sua candidatura. Eu sei, pai. Eu sei. E até o final dessa semana vou dar um jeito nisso, tá? Eu pretendo demitir a Cristiane de maneira amigável, claro. E daí eu vou colocar um ponto final nessa história. Ok?
filha. Oi, pai. Ô, filha. Oi. Você tá linda. Gostou? Gostei. Eu sei que eu não sou o melhor pai do mundo. Nem tudo a gente acerta nessa vida, né, filha? Mas olha, tô sentindo um orgulho danado aí de você vestida com essa beca. Oh, pai. Estamos retomando os trabalhos. Promotoria presente, júri formado. A Rê gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de modificar meu depoimento. Deolinda Nascimento dos Santos. Professor, obrigada. É um, é dois, é três e um. Bora lá, nossa, mas você tá... Aconteceu alguma coisa? Vai me demitir de maneira amigável, né? Cris. Você andou mexendo no meu celular, né? Olha, Cris, a gente não vai ter essa conversa agora, tá bom? Você sabe muito bem que eu tô me candidatando. Essas coisas são um pouco mais complexas do que você imagina. Por isso que você tirou foto com aquela modelo branquela lá? Cris, aquilo ali não tem nada a ver. É uma questão da minha imagem. Qual imagem? Aquela que eu não posso sair do lado da sua? Não é nada disso, Cris. Ah, não é nada disso. Negra é pra trabalhar na sua casa, mas mulata é pra estar na sua cama. Não é isso? Cristiane, essa arma tá carregada. Cris, abaixa essa arma. Cris, eu te amo. Ama? Eu também. Consta nos autos do Instituto de Criminalística que foram disparados 3 tiros contra o tanque de combustível. Eu mirei no carro do Alberto. Imaginei que tinha blindagem. E eu queria assustá-lo. Eu não sabia que o Fabinho estava no carro. Nesses anos de penitenciária, eu sinto que eu fui condenada diversas vezes. A sociedade encontrou uma vilã. E eu sou uma figura inquestionável para isso. Na verdade, meu corpo foi usado muitas vezes
lá na mansão do Alberto, eu sentia no olhar e nos convites dele uma possibilidade para amar. Não era uma oportunidade, e oportunismo. Era um reconhecimento. Acho que foi a primeira vez que eu julguei amar alguém e eu me senti amada. Mas era tudo falso. Dos anos lá, reclusa, esses anos também serviram de consciência. Consciência de que o Alberto não era o alvo dos meus disparos. Eu não queria matar o Alberto. Muito menos o Fabinho. Eu queria matar o que ele significava. E o que eu signifiquei naquilo tudo, esse tempo todo. Gente, espero que vocês tenham gostado bastante dessas histórias, né? E essa parte 2, Bárbara Magalhães e eu, nós dirigimos juntos. Pois é, enfim, essa saga importante aí, a gente fez essa composição, né, Bárbara? Enfim, né? Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra para mim poder dirigir esses 3 filmes com o Renato, roteirizados por ele. E trazer também a importância que é a gente conseguir trazer, né, 3 narrativas negras feitas e realizadas por pessoas negras, por profissionais negros. Então a gente fala sobre 3 histórias diferentes, trazendo contextos de dor, contextos de alegria, de fortalecimento, companheirismo
E somos nós que estamos contando e somos nós que acreditamos na potência dessas histórias. Então, acho que é importante que a gente consiga cada vez realizar mais os nossos trabalhos e agradecer toda uma equipe, porque por trás da câmera existem muitas pessoas, né, que acreditaram nesse projeto e que realizaram junto com a gente. Então, Menina Mulher da Pele Preta foi realizado através de muitas mãos. E de muitas mãos pretas, né? Porque a equipe majoritariamente foi composta por pessoas negras. Por isso que é importante, gente, a questão de você ter políticas públicas para a gente fazer os filmes e contar as nossas histórias e fazer com que essa economia do audiovisual negro circule também, né? Então acompanhe a gente, acompanhe também o Cinema Negro, porque não somos só nós que fazemos essas histórias, né? E então a gente precisa ter muito carinho com o audiovisual negro e com o cinema negro brasileiro, tá certo? E que a gente possa ter mais editais e mais fomentos, né, para que a gente possa fazer mais histórias, porque tem tanta história, tem a Naia, tem Rua 9, tem Cartas Expedicionárias, o Bumba e o Boi Coroado, tem tanta história para a gente contar, pelo menos da nossa parte, né? Que a gente precisa ter, a gente tem o direito de contar as nossas histórias, tá bom? E você aí do outro lado acompanhe, tá? Acompanhe a gente, acompanhe a galera do cinema negro brasileiro também, tá bom? Grande abraço e agradecido por tudo, Bárbara, pela primeira parceria aí de muitas que a gente tem feito.